Olá! E a nossa quinta-feira chegou. A minha tão sonhada quinta-feira, porque eu adoro essas quintas-feiras, eu tô amando estar com você, conversando com você, trocando informação com você, tô amando trocar ideia com essas mulheres incríveis que têm topado essa troca maravilhosa de experiências, de conhecimento, de perspectivas, de percepções, de pontos de vista. E nessa quinta-feira a gente vai trazer um assunto que é de interesse de todos, não só das mulheres. E para essa conversa tem uma convidada super ultra inspiradora, Patrícia Canela. Eu vou convidar ela aqui, que ela acabou de entrar. Vamos lá, Paty, vou te chamar, hein? Aceita, que eu tô aguardando a sua entrada. Tecnologia nos ajudando. Em 1, 2, 3. Ei, Boa noite! tudo bem? Melhor agora, com certeza. Com esse visual lindo, maravilhoso, para Tá trazer ainda vendo? mais alegria para a nossa noite, para a nossa conversa. Patrícia, deixa eu fazer um Hum, breve resumo, então, dessa nossa conversa, né? Para introduzir esse assunto para as pessoas que vão nos assistir. tá bom. A Patrícia, ela é formada em gestão de RH, não é isso, Patrícia? Isso. Essa é a sua formação, porém, o universo conspirou a nosso favor e hoje você é uma maravilhosa, sensacional, reveladora de belezas ocultas. É assim Ah, que você denomina o seu trabalho, não é isso? isso. E foi justamente por isso que eu achei incrível ter você nessa conversa com a gente. Porque quando a gente pensa em maquiagem, beleza oculta, a gente pensa nessa coisa que está dentro de nós e muitas das vezes a gente não percebe. Então, essa conversa é sobre autoestima, essa conversa é sobre autoconhecimento, essa conversa é sobre autoamor, essa conversa é sobre se sentir bem na sua própria pele. Então, eu te agradeço desde já por ter aceito esse convite, para contribuir, para inspirar outras mulheres, para nos inspirar, porque eu acho que eu acho, não, eu sinto que essa troca tem sido muito rica para mim, inclusive. Então, eu agradeço imensamente a sua presença e vou te passar a palavra. Quero que você fale um pouquinho de Patrícia por Patrícia. Daí eu quero agradecer. Eu me sinto muito honrada mesmo em participar dessa conversa. Eu acho que é um assunto que me move muito, que aquece meu coração. E como você falou, né? Eu gosto de falar que meu trabalho é esse porque eu acho que vai muito além, né? Então, mas voltando ao início, Patrícia por Patrícia, como você falou, Patrícia é uma mulher, é uma recém-mãe, intensa, expressiva, é, apaixonada, sabe? Pela vida, por Jesus, e que aos 40 anos decidiu viver daquilo que se pode ser antes de ter. Então, eu sinto que estou vivendo um momento de muita realização, sabe? Que finalmente encontrei o meu lugar no mundo, entende? Onde Que você lindo! contribuindo com a vida para a vida do outro, né? E aí você recebe de volta muitas coisas boas, maravilhosas. Então, eu sou essa mulher aí. Que maravilha, Patrícia, eu te agradeço. Quando você falou encontrando o seu lugar no mundo, me lembrou um pouco de como eu me sinto quando eu estou ministrando treinamento de desenvolvimento humano. Me lembrou um pouco de como a gente se conheceu, né? A gente se conheceu através de um treinamento. Se você pudesse falar um pouquinho, porque você falou palavras para mim, quando a gente conversou sobre essa live, que me tocaram muito. Eu fico feliz, muito feliz quando eu recebo feedbacks como o seu, porque é o que realmente dá mais sentido à nossa vida, né? Tem inúmeras coisas que dão sentido à nossa vida. E isso tem relação com autoestima também. É você não colocar somente em uma única coisa
o que dê sentido à sua vida. Então, o trabalho dá sentido à nossa vida, as relações amorosas dão sentido à nossa vida, os nossos filhos dão sentido à nossa vida, e a gente tem que saber dar sentido à nossa própria vida, né? Se encontrando, se conhecendo, se percebendo. Então, se você puder falar um pouquinho de como a gente se conheceu, eu vou te agradecer. Tá. Eu acho que realmente, né? Você não faz ideia, às vezes a gente toca na vida de pessoas que talvez a gente nunca vai saber, que a gente deixou uma manchinha ali, né? Mas é muito bom quando a gente sabe. E eu trabalhava em hotelaria, né? Eu fui por 10 anos, 12 anos hoteleira. E eu estava fazendo um treinamento. Esse treinamento era para desenvolver avaliação com os colaboradores. Eu chefiava uma equipe. E naquele dia, para mim, foi um momento tão particular, assim, que as suas palavras, o seu jeito, o seu comportamento, suas atitudes, a forma como você inspirava a ser como ser humano, né? Não como chefe, mas como ser humano. E como que eu podia dar um feedback de uma forma que fizesse com que o outro se sentisse motivado a querer ser melhor. Porque é muito difícil, né? Às vezes, mesmo com uma boa intenção, a gente acaba ferindo de alguma forma, de uma forma ruim. E o seu jeito, realmente, eu estava lendo na sua bio, né, e fala humanologista, eu falei assim, cara, essa mulher é o que de fato ela diz que é, sabe, com que ela trabalha. Eu fui muito inspirada e eu guardei aquele cartãozinho. Eu ia pegar para trazer falar, eu esqueci, mas esse cartão de visita, eu guardei, eu falei assim, cara, se um dia eu tiver a oportunidade, eu quero fazer com essa mulher, sabe? Que Porque bacana. é simples, mas que me tocou muito profundamente, que me fez me olhar de uma forma completamente diferente, mais humana mesmo, mais capaz, sabe? Então, foi muito incrível. Faz alguns anos e eu fiquei muito feliz quando eu pude te encontrar e bater um papo e foi muito inspirador para mim, sabe? Como mulher e como profissional. Que bacana, Paty, te agradeço muito. Essas informações, elas realmente me fortalecem a seguir nessa busca, né, de realmente a gente se melhorar e apoiar o desenvolvimento de todas as pessoas que a gente puder tocar no nosso caminho. E falando do tema da nossa conversa, eu queria saber de você, Paty, quantas vezes, assim, a gente quando fala de beleza, quando fala de autoconhecimento, se a gente para um pouquinho para pensar, às vezes a gente consegue perceber o quanto a gente se machuca, se negligencia, o quanto às vezes a gente quer entrar dentro de uma caixinha, dentro de um padrão. Antes da gente começar realmente a entrar na nossa conversa, eu queria estabelecer alguns pilares, se você me permite. Acho que 3 pilares são bons para que as pessoas que vão nos assistir, elas entendam. Que a gente não tem a menor intenção de trazer verdades absolutas. Você concorda? A gente vai trazer possibilidades. Sim. Então, esse é um outro ponto importante. Assim, a nossa ideia é abrir mentes. A gente abre mentes trazendo possibilidades. Então, a ideia da nossa conversa, não trazer verdades absolutas, sim abrir mentes e também trazer a possibilidade de escolhas. A partir do momento que a pessoa percebe caminhos, ela percebe, porque às vezes a pessoa simplesmente não percebe caminhos. Às vezes a pessoa olha um único foco, o foco de ter que ser da maneira que alguém acredita que ela deva ser, ter que ser da maneira que alguém falou para ela que ela era em algum momento. E a gente está recebendo vários elogios maravilhosos de pessoas incríveis, eu estou lendo aqui. E assim, live é uma coisa engraçada, interessante, né? A gente tem que distribuir a nossa atenção de diversas formas. A gente está prestando atenção na nossa conversa, nas coisas que a gente imaginou que gostaria de falar. As pessoas comentando e compartilhando informações também é extremamente agregador, enriquecedor e nos deixa muito felizes. A gente tem que distribuir a nossa atenção de diversas formas. E o terceiro, né, a Kátia é uma querida, uma amiga muito querida, que foi a minha professora no estágio. Eu sou pedagoga, uma das minhas formações é pedagogia, e a Kátia foi a minha professora orientadora no estágio numa escola.
E ela comentou quando você estava compartilhando a informação sobre como a gente se conheceu, a Kátia comentou que estava lembrando como ela me conheceu também. E é interessante, né? Como a gente tem que distribuir a atenção e a gente vai vendo o comentário e a nossa mente realmente ela vai para diversos lugares. Então, eu acho importante a gente estabelecer esses pilares. Você concorda que esses pilares são essenciais para a nossa conversa? A gente vai trazer escolhas, a gente vai trazer possibilidades, nossa intenção principal é abrir mentes e não existe verdades absolutas. Combinado assim? A internet, às vezes, ela tenta sabotar a gente, mas a internet não vai atrapalhar a nossa vida. Eu tô te ouvindo agora, fala de novo. Não, é que você tinha travado para mim, agora eu que tô travado. Tá me vendo? Tô te ouvindo, não tô te vendo, tá... É como se a internet estivesse carregando. Agora eu tô vendo. Tô vendo e ouvindo. Travou. Ah, voltou. Voltou. Eu concordo completamente. Eu sempre falo isso, até hoje a gente está fazendo um laboratório na companhia de dança e a gente estava Paty, eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu também não te ouço. Eu queria saber se as pessoas na live estão te ouvindo. O som sumiu. O seu som sumiu. Eu também não te ouço. Ficou mudo. As pessoas estão falando que ficou mudo. E agora? Como é que a gente vai resolver essa tecnologia? Vamos lá. Ninguém ouve quem? Tia Nena, você não me ouve ou você não ouve a Patrícia? Ajuda aí, povo. Você não me ouve. Olha só, vamos sair e voltar? As pessoas não estão te ouvindo. Você pode sair e voltar? Estou te aguardando de volta. É isso, ao vivo tem coisas incríveis e maravilhosas e tem seus desafios. Eu agradeço imensamente o apoio de vocês que estão ajudando a gente a trazer essas informações e apoiando, estando aqui, firmes e fortes, aguardando a Patrícia voltar. Ela vai voltar em instantes. Enquanto isso, se vocês quiserem, de repente, fazer alguma pergunta, compartilhar algum pensamento que tenha vindo à sua mente enquanto a gente está aguardando a Patrícia, vai ser ótimo. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Eu quero agradecer muito, muito mesmo, os feedbacks que eu tenho recebido das lives, os comentários que vocês têm feito. Também estou com saudade de você, Kátia. Todos os comentários que têm sido feitos para construir, para contribuir na construção desse projeto, que é um projeto que tem o intuito de empoderar a nós todos, a nós todas. Eu incluo os homens também agora nesse pensamento, né? Porque a gente, muitas das vezes, tem uma relação e quando essa pessoa que está no nosso convívio é agregadora, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, o ideal realmente é que o empoderamento seja de forma conjunta, né? De todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. Oi!
Vamos ver se agora a gente... Ahá, voltou! 1000%. Paty, eu estava lendo os seus lábios e aí você estava falando como você acredita que esse processo de autoconhecimento, de beleza pode contribuir. Eu não consegui pegar tudo que você estava falando muito rápido. Então, se você puder repetir o que você estava falando, eu te agradeço. Tá. Na linha que você falou, né, sobre as possibilidades, o que eu estava compartilhando é que muitas vezes a gente quer seguir uma receita pronta. Não que isso seja um defeito em alguns momentos, em algumas áreas, é importante. Mas, e também, eu penso que a gente não é muito educado, assim, a se autoanalisar, né? Então, às vezes a gente tem dificuldade porque a gente não foi ensinado. Mas que eu acho muito importante a gente se olhar para dentro, a gente se autoanalisar em todas as situações, né? Seja na beleza, na vida. É sempre importante a gente olhar para dentro e perceber o que a gente contribuiu para que gerasse certas consequências. Eu penso que a gente sempre contribui com alguma coisa. Nunca o outro ou a situação, ela vem só de fora para dentro. Eu sempre penso que a gente contribui com alguma coisa, sempre pode tirar uma lição, aprender, né? E perceber onde que a gente está nesse processo. No caso da maquiagem, essa profissão, ela nunca foi sonhada por mim, mas ela se apresentou de uma forma que me desafiou como mulher e como profissional, mas eu acho que muito mais como mulher, que a autoestima e que a beleza, ela é muito mais do que isso, é muito mais profundo, né, do que isso. E que você, como mulher, é muito mais bonita e pode ser linda, independente que você pinta no rosto. É o que eu gosto, eu acho lindo, eu acho bonito, eu acho que realça, eu acho que te deixa, às vezes, poderosa, mas ela não pode ser uma prisão, né? Então, quando a maquiagem se apresentou para mim, foi quando eu decidi engravidar, ter um filho. Eu pensava assim, eu preciso fazer alguma coisa. Mas aí, eu tive muitos conflitos, justamente por causa disso, porque eu não acredito que maquiagem por si só tem esse poder tão transformador. E aí eu comecei a entrar em crise, porque eu pensei, cara, eu não posso vender uma coisa que eu não acredito. Como é que eu vou trabalhar nisso? Se eu não acredito, eu vou falir antes de começar. E aí eu comecei a me auto-questionar. Eu falei, mas o que acontece? Por que você tá assim? E aí, no processo de automaquiagem, comecei a observar muitas linhas de expressões. A minha pele não era tão viçosa, sabe? Que a beleza que eu tava vendo diante daquele espelho não se parecia em nada com as fotos que eu via no Instagram ou na TV e tal. E comecei a ficar um pouco frustrada. Aí meu Deus, como que eu vou trabalhar com isso? Como que eu vou vender isso? E foi quando eu mergulhei num novo processo. E olhar para dentro de mim e falei, opa, peraí. Cara, eu sou uma mulher expressiva. Como eu não quero ter marcas se eu me expresso, sabe? Se eu sou assim. Que perfeito. E aí eu comecei a pensar, né? Eu falei, cara, se você tem marcas, é porque você ri, você chora, você fala, você se expressa. Isso faz parte de quem você é. E isso é incrível. Comecei a olhar para mim diferente e a entender que
caramba, talvez eu através de um espelho. Sabe? Porque eu já tinha me maquiado, maquiagem faz parte da minha vida. Eu tinha parado de frente pro espelho e eu falei, caramba, isso é algo que precisa ser dito, sabe? Isso é algo que precisa sair. Porque quantas vezes a gente fica fada porque a gente consegue, sabe? Se encaixar, né? Eu lembro que quando eu fiz a primeira especialização de maquiagem, o meu professor, ele falou pra mim, olha, seu olho não dá pra fazer isso, porque eu tenho a pálpebra caidinha. E ele falava, aquele delineado gatinho, que todo mundo sonha em fazer, ele falou assim, olha, no seu olho não dá pra fazer. Eu, poxa, tá. E aceitei aquilo como verdade absoluta. E só recentemente eu me ousei experimentar. Falei, cara, eu vou experimentar isso aí. Talvez eu não consiga daquele jeito tão, sabe, como se vê em outros tipos de olhos. Mas eu vou experimentar fazer em mim. E deu certo. E eu falei assim, caramba, é muito perigoso isso, sabe? É muito perigoso, como você falou, a gente dizer, sabe, isso não é pra você. Eu falei, nossa, isso é pra mim, né? E o quanto muitas vezes a gente, de fato, toma como verdade aquilo que o outro comenta, eu acho que se conhecer não só quem somos, mas internamente, a possibilidade de se ferir, de se podar, de viver tantas coisas. Paty, É muito maior. Fala um pouquinho devagar, então, algo que a gente porque ficar alerta. a sua internet tá travando de vez em quando. E aí, você falando um pouco mais devagar, a gente consegue. Não tá ouvindo? Puxa, eu tô te ouvindo. Fala alguma coisa. Fala você. Fala. O seu som caiu de novo. Não. Relaxa. Isso. Sai e volta, tá? A gente vai retornar para pontuar algumas coisas que são muito, muito, muito valiosas. Ela traz essa experiência pessoal dela em relação à maquiagem e esse momento que ela parou para se olhar no espelho e perceber. Primeiro veio aquele momento do julgamento, né? Ah, eu tenho tantas marcas de expressão e nós somos muito críticos com nós mesmos. Um dos nossos sabotadores é justamente o sabotador crítico. E ele tende a falar, na intenção de nos proteger, ele tende a falar muitas coisas pra gente, coisas negativas, criticando a nossa aparência, a nossa postura, nosso jeito, nossas atitudes. E esse sabotador, muitas das vezes, ele não vem só em forma do que a gente está vivendo, mas ele pode aparecer também em função de experiências que a gente tenha passado na nossa vida, na nossa infância, por pessoas que tenham, na melhor das intenções, como às vezes nossos pais, falado coisas que a gente significou de uma maneira e essa significação que a gente deu acabou gerando essa situação. Então, a Patrícia está conseguindo entrar. Então, quando ela fala dessa situação das marcas de expressão, eu me recordei de uma postagem. Paty, fala alguma coisa para ver se eu te ouço. Oi. Estamos te ouvindo. Tá. Essa sua fala me recordou uma postagem que você fez na sua página, em que você falava que o momento da maquiagem é um ótimo momento para você parar e se olhar.
para você parar e realmente olhar para você. E quando você fala das marcas de expressão, o próprio termo, né? Marcas de expressão, elas significam isso. Você tem expressão, você não é uma pessoa apática. Por isso você tem essas marcas. São marcas que nós deveríamos exaltar. Quanto mais marcas de expressão, melhor, né? Significa que a gente está vivendo, está sorrindo, está feliz. E, infelizmente, a gente criou essa... A sociedade criou e a gente aceita muitas das vezes essa necessidade de entrar num modo não tenho expressão. E até que ponto isso é bom, isso é justo, isso é certo com a gente? Até que ponto se enquadrar nas expectativas de alguém, se enquadrar na busca de alguém, no que alguém colocou como correto é saudável? Então, quando você traz essa possibilidade, eu fico encantada. E me remete também a um filme que você compartilhou comigo, que eu já tinha assistido, eu assisti de novo para relembrar, que é Felicidade por um Fio. Esse filme é realmente assim, é um grito de libertação em relação ao autoconhecimento. Super recomendo que todas as pessoas assistam, está disponível no Netflix. E ele, em resumo, ele basicamente fala sobre o que a gente está conversando. O que é a nossa real beleza? O que é bonito de verdade? O que faz da gente pessoas bonitas? Qual parte nossa é bonita? Todos nós temos alguma coisa que é muito bonito. E muitas das vezes a gente fica comparando a nossa beleza, o nosso jeito, alguma coisa nossa com outras pessoas. E tem uma frase que eu acho perfeita, que fala que a chave da infelicidade é a comparação. Toda vez que a gente para olhar a grama do vizinho, a gente tende a achar mais verde. Toda vez que a gente para olhar, para comparar alguma situação, seja beleza, seja condição financeira, seja recurso, seja trabalho, o que quer que seja, relacionamento, é muito comum que as pessoas nessa comparação acabem encontrando, achando que o seu tem coisas que não estão boas o suficiente. Foi Felicidade por um Fio. A Paty saiu de novo, acho que a internet dando. Esse filme é sensacional. Eu assisti, já tinha assistido e assisti novamente em função dessa conversa que nós estamos tendo. E tem algumas falas do filme que eu até anotei. Não deixe a opinião negativa de alguém sobre você se tornar sua realidade. É uma fala do filme que eu acho muito valiosa para a gente refletir. Será que você tem deixado que a opinião negativa de alguém tenha se tornado a sua realidade em algum aspecto? Paty, fala alguma coisa para ver se eu te ouço. Eu estou falando de uma fala do filme que ela fala assim: nunca deixe que a opinião negativa de alguém se torne a sua realidade. E basicamente é essa reflexão essencial para a nossa vida. As pessoas têm direito a ter opinião. Você concorda? Todos nós temos opinião sobre alguma coisa. Só que as nossas opiniões, assim como a minha opinião, a sua opinião, não é uma verdade absoluta, a opinião de ninguém sobre nós pode ser uma verdade absoluta. A gente pode sim avaliar até que ponto faz sentido aquela informação que está sendo passada. E é importante a gente perceber que toda opinião é uma mera informação, é um mero ponto de vista. Então pode ser que faça sentido para você aquela opinião, como pode ser que não faça sentido. E a autoestima, ela tem muita relação com isso. O que você permite que ecoe em você? E você só consegue fortalecer a sua autoestima a partir do autoconhecimento. Então, se você puder compartilhar um pouco mais, Paty, desse teu processo de autoconhecimento, se a internet permitir, né? Vamos ver se a internet vai permitir, porque sua imagem está congelada. Agora voltou. Vai permitir. Em nome de Jesus, a internet vai permitir.
Fala pra Vai. gente. Tá me ouvindo? Pra mim, Tô. não tô te ouvindo, mas tá. Sempre, eu acho que faz parte da minha essência. Eu sou naturalmente que me autoanaliso. E sempre quando alguém fala pra mim assim, você não pode fazer isso, eu sinto como se fosse um desafio, sabe? Eu falo, será que eu realmente não posso? E então eu quero ir lá e ter certeza de que eu realmente posso. Até meu amigo comigo, porque ele fala, você argumenta demais. Gente, mas eu preciso argumentar, porque eu preciso, sabe, me satisfazer de que aquilo é realmente uma verdade que cabe em mim, na minha vida. Para mim, o processo, né, como eu falei, eu acho que ele é constante para a vida toda. Perfeito. Mas teve alguns fatos assim na minha vida, né? Uma coisa que foi muito, muito importante para mim foi quando meus pais se separaram. Tem muita coisa, mas quando meus pais se separaram, foi muito difícil para mim. Apesar de eu já ter 24 anos, eu me senti muito perdida. E aí ambos têm novos relacionamentos, cada um tem a sua vida, mas eu passei por vários processos de aceitar mesmo, porque quando minha mãe teve um momento, uma fase em que ela não estava feliz, eu me sentia muito culpada, sabe? Eu me sentia parte daquilo, não que eu tivesse provocado, mas eu me sentia como se eu tivesse obrigação de viver aquilo ali, aquela dificuldade, sabe? Aquela dor. E eu não me permitia ser feliz. Então, as coisas boas aconteciam comigo e eu falava assim, caramba, eu não posso comemorar porque ela não tá bem, então eu não tenho esse direito. E aí foi um processo muito doloroso, porque eu fui morar com a minha mãe, com esse novo relacionamento, nós tivemos muitas divergências, era um ambiente muito diferente para mim, de tudo que eu estava acostumada. Mas aí foi uma oportunidade muito incrível de me perceber, sabe? Enquanto mulher e enquanto filha. Qual que era o meu papel como filha e qual que era o meu papel como mulher e como amiga. Porque até hoje, né? Nós somos grandes amigas, a gente confidencia muitas coisas e como era difícil separar tudo isso. E aí eu comecei a olhar para mim e entender, caramba, olha, ela é uma pessoa, você é outra pessoa, existe muito amor, mas cada um tem a sua vida. Então você precisa para que ela. Aí eu comecei a disso, comecei a entender quem eu era, que as escolhas e tudo que ia acontecer era a partir do que eu, né? E isso foi muito importante para mim, muito, muito, muito importante. Você se colocou como autora da sua própria história. Você desistiu de ficar no assento como telespectadora da sua história, atribuindo as escolhas, permitindo que as escolhas das pessoas, dos seus pais, de qualquer outra pessoa, determinasse se você poderia ser ou não feliz. E isso, nossa, isso é de uma riqueza, é de um poder, é de uma força incrível. Muitas pessoas elas passam por esse desafio de conseguir realmente enxergar qual que é o seu papel em cada situação, em cada relação. Foi como você colocou, a gente desempenha inúmeros papéis na nossa vida, né? Você trouxe alguns, você trouxe o papel de filha, você trouxe o papel de amiga, você trouxe o papel de mãe, você tem o papel de esposa, você tem o papel de profissional. Nós temos diversos papéis. E quando a gente não consegue separar esses papéis, quando a gente não consegue separar quem é a nossa essência e ponderar, olha, que parte disso tudo eu vou permitir que venha até mim, que me toque,
e que verdadeiramente seja influência na minha vida, quando a pessoa não consegue fazer isso, ela está enfraquecida, ela está desempoderada. E a nossa conversa é justamente sobre o contrário, é sobre isso, esse movimento que você fez, de se empoderar, de falar, não, peraí, ela é ela, eu sou eu, nós somos diferentes, eu a amo, as escolhas são dela, essas escolhas são dela, e eu tenho as minhas a fazer. Será que quem está nos assistindo parou já para avaliar que escolhas tem feito para a sua própria vida em relação ao autoconhecimento para realmente se empoderar? Você trouxe uma informação imprescindível, que é justamente esse entendimento de que autoconhecimento é eterno. Enquanto você está vivo, você pode buscar esse autoconhecimento, porque a gente sempre vai encontrar alguma coisa que a gente possa ser um pouco melhor. Isso é fato. Existem inúmeras ferramentas, inclusive, que apoiam a gente a fazer isso. E eu quero aproveitar, então, esse momento para compartilhar uma ferramenta que é super simples, acessível a qualquer pessoa, que pode fazer toda a diferença nesse processo de autoconhecimento. A gente pega um papel e uma caneta, faz uma linha no meio desse papel, e de um lado a gente lista 10 qualidades que a gente percebe em nós. Do outro lado da lista, a gente coloca 10 oportunidades de melhoria que a gente reconheça. E quando a gente fala oportunidade de melhoria, é isso mesmo que eu quero dizer. Porque quando a gente fala defeito, parece alguma coisa que está ruim, que está estragado, que não presta. E não é. A gente não tem coisas assim. A gente tem realmente oportunidade de melhoria. Quando você pensa nisso, você até se motiva. Quando você pensa em oportunidade de melhoria, você até se motiva a olhar para aquilo. Então, vamos reconhecer a gente como tendo as nossas qualidades e as nossas oportunidades de melhoria. Então, vai ser desafiador fazer essa lista, sabe? É desafiadora fazer essa lista. Porque o nosso cérebro tem uma tendência muito natural de reconhecer, assim, a lista das oportunidades de melhoria geralmente vai sair muito mais rápido do que a lista das qualidades, sabe? E não desista. Vamos persistir nisso até que a lista saia. E o desafio é fazer isso em 2 minutos. No máximo, 2 minutos para fazer a listinha. E aí você vai estabelecer metas em função daquelas oportunidades de melhoria que você enxergar. Então, se determina a melhorar uma coisa por vez e só passar para o próximo tópico depois que você sentir que melhorou o tópico anterior. E como é que você vai saber que melhorou? Você pode colocar do lado daquela lista que grau você percebe de você naquela oportunidade de melhoria. Você cria uma escala que é sua, de 1 a 5. 1 sendo, poxa, eu tenho que melhorar só um pouquinho. 5 eu tenho que melhorar, nossa, muito. Pode ser assim essa escala. E a partir dessa escala você vai percebendo quando você chegou realmente no ponto que você gostaria de chegar. Então, esse é um ponto de partida interessante, uma possibilidade interessante para a gente começar esse processo ou dar continuidade a algum processo de autoconhecimento que porventura tenha sido iniciado. E uma outra dica que pode apoiar na questão do empoderamento, da autoestima, é a gente pedir a 5 pessoas da nossa convivência, do nosso convívio, para fazer uma lista de 10 qualidades nossas, de 10 virtudes que essas pessoas se reconheçam em nós. E aí, toda vez que por alguma razão você estiver meio chateadinha, meio tristinha, porque é natural que a gente tenha alguns dias que a gente não esteja 100% e a gente tem que saber respeitar esse tempo nosso. Se em algum momento isso acontecer, você pega essa listinha e se fortalece. É como se você estivesse pegando água para regar a planta. É como se você estivesse alimentando o seu coração com essas informações. Então, pegar essa listinha das 5 pessoas que contribuíram para você, dizendo 10 qualidades suas, pode te ajudar muito no momento que você não esteja se sentindo tão fortalecida, tão empoderada, falar, caramba, realmente as pessoas reconhecem isso em mim também. Então, essas 2 atividades, elas são atividades que apoiam a gente a fortalecer, a desenvolver o nosso autoconhecimento, a fortalecer a nossa autoestima. São ferramentas simples, papel e caneta, você parar para pensar. E esse processo realmente de você parar um pouco de vez em quando e olhar para si. E aí algumas pessoas vão falar assim, nossa, será que eu tenho 5 amigas ou 5 pessoas no meu convívio que possam falar essa lista sem ser críticas, sem
colocar defeitos, aí eu chamo a atenção, uma atenção bacana. Se você não sabe, se você não tem 5 pessoas que possam contribuir para o seu desenvolvimento, para avaliar o que você tem feito com você. Que escolhas têm sido feitas em relação à sua vida, em relação ao seu ciclo de amizades. O nosso cérebro, ele é altamente influenciável. E ele pode ser influenciado por coisas boas e, infelizmente, por coisas ruins também. Então, se você não tem 5 amigas ou 5 amigos, 5 pessoas que você possa contar para te dar o feedback das qualidades que elas percebam em você, tem alguma coisa errada, isso é um sinal de alerta em relação à sua autoestima, porque a autoestima tem relação também com as escolhas que a gente faz de relacionamentos, de amizade. Então aí fica um sinal de alerta. Se você não identificar essas 5 pessoas, a gente precisa conversar. Mas se você teve facilidade de identificar essas 5 pessoas, que bom, pede a elas para contribuírem com o seu desenvolvimento e depois você pode fazer o mesmo por elas. Então é um caminho super acessível. Essa ferramenta eu extraí de um livro de uma mulher também incrível como a gente, chamada Kátia Damasceno. O título do livro dela, puxa vida, eu anotei. Oh meu Deus, eu vou achar daqui a pouco. O título do livro dela em algum lugar. Bem Resolvida. Olha que título incrível. Kátia Damasceno, o livro é Bem Resolvida. É um livro que fala sobre tudo, inclusive sobre sexualidade. É um livro incrível. Então, tem alguns comentários aqui. Dayana, olha só. Essa questão do tempo... Essa questão do tempo, ela realmente pode ser bastante desafiadora. Eu concordo com você plenamente que a pandemia trouxe desafios extras para as nossas vidas. E aí eu te pergunto o seguinte, se você não consegue 2 minutinhos do seu dia para fazer uma lista, para olhar, se a gente não consegue, não é você especificamente, né? Se a gente não estiver conseguindo 2 minutos do nosso dia para fazer uma lista e olhar as nossas qualidades, e olhar as nossas oportunidades de melhoria, opa, tem alguma coisa errada com a nossa vida. Isso também seria um sinal de alerta, sabe? Se a gente não consegue o mínimo de tempo para a gente precisa realmente parar e avaliar, porque é um cenário que se você não parar, a vida te para. Eu não sei se você já teve alguma situação como essa, Paty, mas se a pessoa realmente ela não se dá a oportunidade, ela vive somente em função das demandas dos outros, alguma coisa acontece e a vida faz essa pessoa parar. Já aconteceu alguma coisa assim com você? Não, drasticamente. De ter que ir para... Então você provavelmente não passou por essa situação. Provavelmente você sempre procurou ter tempo para você, que é justamente o que você falou. Você sempre procurou se olhar, se perceber, se avaliar. Então, realmente, não faz sentido que você tivesse uma experiência dessa. Mas tem pessoas que elas se dedicam tanto às demandas alheias que elas acabam não tendo tempo para elas. E por isso, em algum momento, a vida faz elas pararem. Tem... Agora tá me ouvindo? Tá. Agora não estou. Uma coisa que é um alerta. Às vezes, você ocupa tanto, estou falando, e vocês me entendam da melhor forma possível. Mas inconscientemente, a gente ocupa tanto o nosso tempo e a gente faz tanta coisa, trabalhando ou para o outro e tal, não sei o quê. Mas lá no fundo, me parece que a gente está buscando preencher alguma coisa. Perfeito. Sabe? E às vezes essa coisa é simplesmente o fato... Uma fuga. De se conhecer, se olhar. E isso pode ser, gente, indo para o trabalho. Perfeito. Sabe? Tomando banho. E é tão importante, eu acho, é tão rico. Eu falei para Auri, eu nunca tive a oportunidade de fazer terapia, mas se eu pudesse, eu faria com tanto gosto, porque é tão gratificante, assim, você
saber quem você é, de onde você veio, sabe? Qual é o teu papel aqui no mundo. Porque a gente não veio só para trabalhar, só para Só para fazer pagar boleto. Isso! É A muito vida não mais é do só que... pagar boleto, com certeza. E eu acho que é tão... a gente entrou num ciclo que a gente pensa que trabalhar muito, estar sempre muito ocupado, é uma coisa boa, é uma coisa de gente importante, sabe? Isso, Mas eu era assim. isso tem relação com a autoestima também. Essa necessidade de ficar se preenchendo com alguma coisa. Todo excesso esconde uma falta. Pode ter, por exemplo, você trouxe essa questão de se preencher o tempo com atividades. Excesso de comer, excesso de falar, excesso de tudo, sabe? Excesso de tudo. Se calar demais. Todo excesso esconde uma falta. E realmente parar e avaliar um pouco da gente pode fazer toda a diferença nesse processo. Ela está falando da terapia, ela está concordando com você. Ficou mudo. Voltou. Viagem também, eu acho. Eu acho tão... Tá ouvindo? Oi? Acho que também tem que quando você não se conhece, você quer só reproduzir aquilo que você vê. E aí não dá certo, você se frustra. Lógico, é diferente do que você está vendo. Você precisa pegar aquilo, reter o que é bom e ressignificar você. E muitas vezes o excesso é muito... Você só pode sair de casa maquiada. Tu acorda, tem que se maquiar, não atende o portão se não tiver com alguma coisa no rosto. E para mim isso é uma prisão também, como você falou, né? De comer, de falar, de fazer, né? Eu escuto muito, às vezes as pessoas falarem... Eu tô falando muito rápido? Que alguém falou, Patrícia, fala devagar. Agora você tá falando mais tranquilo. Eu escuto... eu escutei uma frase que me chocou muito uma vez, assim. Mas só o que eu sei fazer é ajudar o outro. Como se isso fosse uma coisa, sabe? Isso é. Mas e o que você faz para você? E como você se ajuda antes de ajudar o outro? Perfeito. Né? Eu aprendi na maternidade mesmo. Eu li um texto de uma mulher que chama Mãe Fora da Caixa. Eu achei muito incrível porque é real, né? E ela falou, é igual no avião. Quando caem as máscaras, a orientação é primeiro em você, depois no outro. Então, às vezes, quando você é mãe, você acaba esquecendo, você olha só para o filho, mas você esquece que ele é o reflexo de quem você é, de quem você está. Então, não se olhar, não se perceber, não se entender, é como, sabe, é como um barco que vai conforme a maré. E aí eu penso que talvez é por isso que muitas vezes fere tanto, a gente se decepciona tanto, a gente coloca... E então... Paty, tá falhando. Tá falhando. Fala um pouquinho devagar pra gente conseguir te ouvir. Você pensa que vocês ouviram. Você está falando, né, dessa coisa da gente olhar para a gente primeiro. E enquanto você estava falando, eu realmente estava pensando o quanto que, às vezes, as pessoas fogem do autoconhecimento porque a gente tem que contar a verdade. Autoconhecimento é doloroso às vezes. Você perceber que você não é só luz o tempo todo, perceber as suas sombras, reconhecer as suas oportunidades de melhoria, às vezes dói. E aí as pessoas, por medo dessa dor, né? Porque a gente não gosta de sentir dor, não é uma coisa para a maioria das pessoas já prazeroso, não é.
Você aceita aquela dor momentânea em prol de um ganho maior, de um objetivo maior. Então, o autoconhecimento é essa jornada da vida inteira, que às vezes dói e às vezes dói bastante. Então, a gente tem que ser franca e falar sobre isso é justamente esse entendimento. Tem pessoas que elas vão fugir do autoconhecimento porque dói olhar para si. E essa fuga pode ser falando da vida dos outros, se preocupando demais com os outros, se envolvendo demais na necessidade dos outros, se entregando demais para algum relacionamento, para alguma relação e deixando de olhar para si. E qualquer relação, pode ser realmente na maternidade, pode ser realmente um relacionamento afetivo, pode ser uma relação de pais e filhos, amizade, qualquer relação. Quando você se entrega demais e deixa de olhar para si, houve um desequilíbrio, como a Aline bem colocou ali. A gente precisa buscar esse equilíbrio. Então, esse equilíbrio tá, primeiro, olhar pra gente, cuidar da gente, pra gente ter a nossa melhor entrega, ter as nossas melhores possibilidades. Faz toda a diferença no processo da vida, né? De ter uma vida com qualidade, realmente ter esse olhar primeiro para si. Paty, você trouxe informações incríveis sobre um pouco da sua vida. 1 hora de live é pouco para a gente conversar sobre tudo que a gente planeja, que a gente sonha em compartilhar. E de tudo que você trouxe, eu acredito que as pessoas vão poder extrair bastante reflexão, que é realmente o nosso intuito, inspirar pessoas. A nossa entrega foi planejada para ser esse assunto realmente, esse olhar para nós, o que é a nossa real beleza, o que é ser bonita de verdade. Eu tô aqui cultivando uns cabelinhos brancos, que eu tô apaixonada pelos meus cabelos brancos. Não tô com a menor pretensão de pintar, embora a sociedade fale, nossa, cabelo branco em mulher, que não sei o quê, né? Parece que não se cuida. Não, gente, eu me cuido, tô amando meus cabelos brancos. Assim, a gente precisa, foi como você falou logo no início, né? Questionar. Se eu tô feliz assim, ótimo. Se eu não tiver, eu vou pensar. Então, assim, a ideia é também a gente trazer essa reflexão sobre as nossas escolhas, empoderar-nos a respeito das nossas escolhas. Eu posso escolher não ter silicone. E eu também posso escolher ter silicone. Olha que coisa linda. Eu posso escolher deixar meu cabelo embranquecer, como eu posso escolher pintar. Eu posso escolher alisar meu cabelo, como eu posso escolher deixar meu cabelo encaracolado. E vai ser lindo, desde que eu me aceite como eu escolhi. O ponto é esse. Acho que a cereja no topo do bolo da nossa conversa é a gente ajudar as mulheres a perceberem isso. A gente tem escolhas e que a gente saiba fazer bom uso das nossas escolhas. Paty, tem alguma música que te inspire a ser essa mulher tão linda, tão forte, tão livre, tão maravilhosa que você é? Tem alguma música que te fortaleça, te empodere? Eu não sei se... Eu acho que é a música que eu me conecto, sabe? Eu tava pensando hoje que é uma música que chama Dona de Mim, que é da Isa. Uhum. E eu escuto ela e falo, caramba, sabe? É isso, né? A gente se perde pelo caminho, a gente chora mares e rios, mas não se permita afundar, sabe? Não se permita ficar lá, porque ir até é muito importante, mas é muito importante sair de lá também, né? Então, eu acho que essa música, ela conecta muito, sabe? Com aquilo que eu penso. Bacana, bacana. A Aline, ela colocou um comentário, né? Que a gente precisa ser livre de comparação, ser protagonista da nossa própria história. A gente pode fazer isso sim, sabe, Aline? É uma escolha e é um desafio também. O desafio em relação a nós mesmas, em relação a outras mulheres. Eu acho que um ponto que é muito bacana a gente tocar antes da gente do Instagram cortar a gente é sobre sororidade. É nós sermos empáticas umas com as outras. Quando uma mulher fez a escolha de cortar o cabelo, de deixar o cabelo encaracolado, de alisar, de colocar silicone, de se maquiar, de ficar sem maquiagem, eu amei que você fez o seu chamado no seu Instagram.
sem maquiagem. Eu falei, gente, que incrível! Ela é maquiadora e tá ali, livre, maravilhosa, plena, sendo ela. Ela não necessariamente... Foi exatamente o que você falou. Você não tá escrava da maquiagem. Você sabe que a maquiagem realça a sua beleza, mas você sabe que sem maquiagem você continua sendo linda. A maquiagem só vem como uma vírgula, ela vem como um detalhe para realmente realçar algo que é seu, que é natural. E eu amei você ter chamado para nossa conversa, que fala sobre beleza, linda, plena, sendo você, sem maquiagem. Eu fiquei encantada, eu amei. Eu achei perfeito. Eu não sei se foi intencional, mas eu fiquei super, assim, apaixonada pela maneira como você fez. Às vezes a gente se aprisiona, não, porque eu tenho que fazer, eu tenho que escutar, eu tenho que isso, tenho que aquilo. E não, a mensagem é o mais importante. Você deu o seu recado de uma maneira linda. Então eu convido a todas as pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir, a realmente apoiar outras mulheres também. Exatamente, Carla. Ao lado de uma mulher forte, tem outra mulher forte apoiando. E que nós possamos ser essas mulheres fortes, apoiando umas às outras. Primeiro, apoiando a nós mesmas. E, em segundo lugar, apoiando umas às outras. Fortalecendo esse elo que, por alguma razão, foi rompido há algum tempo atrás. E a gente vem, já há algum tempo, buscando esse resgate, né? Mulheres incríveis vêm buscando esse resgate, esse caminho de fortalecimento, de empoderamento, de realmente percepção do quanto nós somos. E ponto. A gente não precisa de mais nada. É saber que você é. Você é. Eu sou. Nós somos. O que quer que sejamos, o que quer que escolhamos ser. Paty, tem mais alguma informação que você gostaria de compartilhar para essas mulheres maravilhosas que estão e irão nos assistir? Não, eu acho que você falou Voltou. realmente algo que estava aqui na minha cabeça sobre o respeito, né? E só uma coisa, complementar. Muito importante que nós nos coloquemos nesse lugar de ser essa que respeita, de ser essa. Tá sem o seu áudio, Paty. Tá sem o seu áudio. Não consigo te ouvir. Não consigo te ouvir. Não. Daqui a 2 minutos o Instagram vai cortar a gente. Eu não gostaria que isso acontecesse. Antes de encerrar. Você saiu. Vamos lá. Mais fortes, sim. Mais capazes, sim, Aline. E é importantíssimo a gente lembrar disso todo dia. Antes da gente julgar a escolha de qualquer mulher, que a gente possa realmente avaliar aqui da mesma forma que a gente quer, que as nossas escolhas, as nossas decisões sejam respeitadas. Todas nós queremos isso, então que nós possamos fazer o mesmo pelas nossas irmãs. Paty, fala aí, vê se você consegue ter áudio agora. Tô. Ficar no lugar de ser que vai tomar essa iniciativa, né? De respeitar a escolha da outra, porque é muito fácil cair no lugar de comprar, de ter inveja, de sentir ciúme. Isso são sentimentos naturais, mas o autoconhecimento te liberta disso. Não que você nunca mais vai deixar de sentir, mas você vai reconhecer e falar, opa, aqui não. Perfeito. Né? Então, Perfeito. se colocar disponível, isso também é muito importante. Paty, a gente tem 20 segundos. Receber.
Eu te agradeço. Muito honrada, me senti muito feliz, muito à vontade. Esse é um tema que aquece meu coração de verdade. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada